Bem-vindos! Os incêndios florestais que assolam o país também já destruíram muitos automóveis. O seguro obrigatório de responsabilidade civil não cobre intempéries da natureza, mas existem soluções que podem assegurar os danos. Esta semana vamos saber mais sobre o Audi A5 35 TDI, uma versão que mantém a elegância como imagem de marca, mesmo com 5 portas. Vamos ainda saber como correu a final da ACP Golf Corporate Cup with Avance, que decorreu na Quinta do Peru, em Azetão. Para terminar, vamos espreitar como decorreu a 4ª edição do Rally ACP Clássicos, que teve como ponto de partida o Palácio Nacional de Mafra. Estes são os assuntos que fazem esta revista ACP. ACP Revista, com Ana Filipa Nunes. Os incêndios florestais que colocaram o país em estado de alerta deixaram também um rastro de destruição em muitos automóveis. Apesar de não ser obrigatório, o seguro automóvel com cobertura para estes tipos de risco permite assegurar os danos sofridos nos veículos. Vamos saber como. As perdas são muitas e, por vezes, irreversíveis. Este cenário vai se repetindo, desta vez provocado pelos incêndios nas zonas centro e norte do país. Traduz-se em centenas de ocorrências e milhares de meios e operacionais mobilizados, já para não falar dos prejuízos. No caso dos automóveis destruídos pelas chamas, não existe recuperação possível e o seguro automóvel obrigatório de responsabilidade civil não cobre estes acidentes. Perante uma situação destas, fica apenas salvaguardado quem tem a cobertura certa, como explica o diretor do ACP Seguros. Só as apólices do ramo automóvel que incluam a cobertura de incêndio raio explosão é que vão responder pelos danos que as viaturas, e temos visto nas imagens recentemente, e já são muitas, que as viaturas que arderam, que foram consumidas pelo fogo nestes diversos eventos, que vão ter essa cobertura. Portanto, normalmente aquilo que nós designamos o seguro contra todos os riscos é o seguro de danos próprios, que tem as coberturas de choque, colisão, captamento, incêndio raio explosão, que é aquela que se aplicará aqui, furto ao roubo e os fenómenos da natureza. Se for um dos lesados e tiver esta cobertura associada ao seguro automóvel, deve fazer a participação à seguradora. Ser-lhe-á pago o capital contratado na apólice. Estas situações são todas perdas totais. Portanto, o carro fica totalmente destruído. Aquilo que a seguradora vai fazer é pagar o capital que está estipulado na apólice, que deverá corresponder ao valor comercial, ao valor de mercado da viatura no momento. A seguradora paga a totalidade, entrega a indemnização ao cliente e este terá que depois, a seguradora, entregar uma declaração de venda da viatura, que vai para a ABAD, para se fazer para se tratar das formalidades e para que seja cancelada a matrícula, etc. Habitualmente escolhe-se o seguro na hora de compra da viatura, mas existe a possibilidade de o ajustar de acordo com as suas necessidades. Tem apenas de ter atenção à idade limite aplicada pelas seguradoras. As coberturas de danos próprios, dependendo das seguradoras, mas são possíveis de serem contratadas até aos 12 anos. Viaturas com mais de 12 anos já não é possível de contratar estas garantias, a menos que o tenha feito antes. E, portanto, se eu compro um carro novo, posso, durante 15, 20 anos, manter essas coberturas. A seguradora não me vai retirar a cobertura. Os incêndios florestais e os fenómenos naturais, bem como o impacto que têm, são difíceis de prever. Por isso, o melhor remédio é sempre prevenir. A título de exemplo, serve a situação atual que, segundo o diretor do ACP Seguros, já levou algumas seguradoras a criar departamentos de crise para dar resposta rápida aos lesados. Será a cobertura de incêndio uma preocupação dos portugueses na hora de fazer o seguro automóvel? Fomos saber. Não tenho, mas estou a pensar em fazer a de incêndios, porque como agora saí da cidade e entretanto estou nos subúrbios e estou um bocado rodeado mais de árvores, de ervas e isso tudo, e às vezes ainda não há aquele cuidado que as pessoas têm a tratar dos seus terrenos, pode acontecer, e é uma coisa que eu estou a ponderar, uma cobertura que eu estou a ponderar contratar por causa para ter o carro segurado. O seguro normal tem para incêndio,
Tem essas coberturas, não tem? Então não tem, pronto. E nunca pensou fazer? Não. Da maneira que está o mundo, sim, eu tenho pensado cada vez mais nisso. Nunca achei que fosse necessário, apesar que dos últimos acontecimentos têm acontecido, eu acho que sim, que ando a pensar. Não, nunca pensei. Porquê? Nunca equacionei o assunto e já tenho carro há muitos anos. Tenho todas as coberturas, tudo que tem, todas as coberturas possíveis eu tenho. Assim, acho que depende muito também da viatura que se tem. Na altura quando eu comprei a viatura era nova, foi cara na altura, e pensei que ter o mais possível querer cobrir o meu investimento, ter seguro sobre o meu investimento, e fiz. Mais à frente vamos descobrir quem ganhou o direito de ir a Marrocos à finalíssima da ACP Golf Corporate Cup with Evans. Esta semana estamos ao volante do Audi A5 35 TDI. O modelo recebeu atualização de design a pensar nas famílias. Esta semana estamos ao volante do Audi A5 35 TDI, que é um carro premium com visual desportivo que tem a particularidade de utilizar um motor a gasóleo. Vamos ver se isto ainda faz sentido em 2024. O Audi A5 Sportback reúne o melhor de dois mundos. Se por um lado temos o design elegante de um coupé, por outro temos o seu lado prático, uma vez que conta com portas na traseira que facilitam o acesso de passageiros. As linhas são conservadoras, transmitem um visual sério e desportivo, o típico da marca alemã. Na frente é a grelha e os faróis que assumem todo o destaque, bem como o capô longo típico de um GT. Na traseira encontramos a receita Audi. Os modelos são sempre sérios, mas elegantes, e este coupé não é exceção. A bagageira de 480 litros é outra das suas virtudes, uma vez que torna possível utilizar este automóvel como um verdadeiro familiar. No interior predomina a qualidade, os materiais são adequados e os acabamentos muito bem conseguidos. Em viagens longas não escutamos qualquer tipo de barulhos fora do comum. Mesmo o motor a diesel, que poderia ser mais barulhento, está muito bem disfarçado. A posição de condução é agradável, permite uma boa visibilidade para o painel de instrumentos e para todos os comandos. O espaço no interior é abundante, sendo que a distância entre eixos é de 2,80 m. Os motores turbodiesel sempre foram uma especialidade da Audi e o A5 35 TDI não desilude. O bloco 2.0 produz 163 cavalos, os suficientes para qualquer estilo de condução. A vantagem de ser diesel é a entrega de potência desde regimes muito baixos. Esta continua a ser uma excelente aposta para quem pretende fazer viagens longas recorrentemente. Com o depósito atestado, consegue percorrer mais de 1000 km e em utilização mista de cidade-estrada, os consumos são de 5,5 litros a cada 100 km percorridos. O Audi A5 Sportback é ideal para quem pretende um carro com visual desportivo, que tenha espaço e conforto para toda a família. Terminou mais uma ACP Golf Corporate Cup. O torneio reuniu na final da Quinta do Peru, em Azeitão, 52 participantes. As empresas que conquistaram o primeiro e segundo lugar de cada categoria vão ter a oportunidade de jogar uma finalíssima em Agadir. Estamos na final do ACP Golf Corporate Cup with Evans de 2024, o circuito dedicado exclusivamente a empresas. Este jogo foi para 4 equipas, 2 da categoria Net e 2 da categoria Gross, o passaporte para Marrocos. Vamos por partes, começamos por saber que desta vez houve mudanças nas modalidades em jogo. Até agora era sempre Texas Scramble, portanto, uma modalidade de golfe muito interessante para se jogar a pares. Nesta final optámos por Four-Ball, Better Ball. São modalidades que fazem com que uma empresa ou um grupo de amigos joguem em conjunto e disputem a competição. Portanto, requer muita parceria e alguma complicidade entre os dois. Aqui cada um joga por si, mas nunca podem baixar os braços porque é importante o resultado deles para o resultado da própria equipa. É um jogo em equipa, portanto, só isso é uma coisa muito positiva. As finais são, por norma, discutidas por 40
58 jogadores. Este ano, dado o aumento do número de inscrições, foram aceites 52 participantes, ou seja, estiveram mais 2 equipas em competição. Depois de uma manhã passada com fantásticas condições em campo, os jogadores reuniram-se na Clubhouse. Ao mesmo tempo, era feita a contagem de pontos. As contas revelaram uma igualdade nas classificações Gross e Net. Tivemos um empate em Net no primeiro, segundo e terceiro e em Gross no segundo e no terceiro. O Engross é os que têm handicap mais alto, portanto o Gross é a modalidade de rainha, é mais difícil. Os que têm handicap mais alto, quando empatam, ganham esses, portanto teoricamente os menos bons jogadores. No Net é ao contrário, aqueles que tiverem um handicap mais baixo, quer dizer que conseguem fazer o resultado, têm mais dificuldade em fazer esse resultado, portanto são eles que vencem. Portanto é esse o critério que nós temos para desempatar. Solução posta em prática, vamos conhecer os vencedores desta final do ACP Golf Corporate Cup with Avans. A Temudo Telecom e a Viagens a Abreu foram as 2 empresas campeãs na categoria Gross. Na categoria Net, lideraram as empresas Mulligan e Seguros Morgado. Eu acho que correu tudo muito bem, aliás, os torneios do ACP normalmente correm muito bem, a organização é sempre excelente, a equipa do ACP é fantástica, o campo estava em excelentes condições, dificultaram um bocadinho as coisas com a posição de algumas bandeiras, mas eu acho que isso acima de tudo beneficiou os melhores e nós hoje fomos os melhores e acho que merecemos estar aqui. Foi bom, é sempre bom jogar com o meu pai e pronto, era o nosso objetivo este ano, era conseguir aquilo que não conseguimos o ano passado por uma pancada e aqui estamos para ir à finalíssima. Foi um dia muito interessante porque eu comecei muito bem no início, nós começamos no 13, mas comecei muito bem, entretanto quando começo a falhar, aqui o Pedro tomou conta do jogo, fez 2 birdies seguidos e pronto, e conseguiu manter a toada que tínhamos vindo até esse momento. Com o meu irmão os jogos são sempre estressantes porque esta própria modalidade exige muita concentração e no golfe, ao longo das 4 horas de jogo, há momentos em que nós podemos claudicar e é importante que o outro parceiro esteja lá. E foi isso que aconteceu. O meu irmão Rui nisso, além de jogar muito golfe, nos momentos importantes ele consegue estar sempre presente e isso acho que foi o segredo da nossa vitória de hoje. Esta foi a 4ª edição deste torneio que se dividiu em 5 etapas. Houve jogos nos campos de Amarante, Quinta do Peru e Belas. Foi também a que reuniu mais participantes, um número recorde de mais de 100 empresas. A tão esperada finalíssima do ACP Corporate Cup decorre já no próximo mês na cidade de Agadir, em Marrocos, de 24 a 27 de outubro. O Rally ACP Clássicos percorreu parte da região oeste e a competição foi renhida até ao fim. A prova de regularidade histórica reuniu perto de 70 automóveis de diversas marcas e gerações. Este é o Palácio Nacional de Mafra, o maior monumento nacional português, e foi ponto de partida para mais uma prova de regularidade histórica do ACP, o Rally ACP Clássicos. Os 135 km de prova eram um convite à descoberta das principais estradas e paisagens dos concelhos de Mafra e Torres Vedras. Foi mais uma oportunidade para se reunirem várias gerações de automóveis e de sócios. É muito diverso, é um bocadinho a característica desta prova. O número 1 é um Jaguar XK 120 de 1952. O último é um Toyota de 2001. Nós aqui nesta prova tentamos até cativar os entusiastas mais jovens e, portanto, está aberta também àquela categoria que nós chamamos de futuros clássicos, carros entre os 20 e os 30 anos. Temos aqui sócios que estão connosco desde a fundação em novembro de 2001, portanto têm vindo a todas. Para uns é sempre uma oportunidade para tirar o clássico da garagem em jeito de passeio. Para outros, o que fala mais alto é a vontade de competir com as máquinas de outros tempos. Cada vez é mais difícil podermos passear com eles.
ao menos aqui estamos em boa companhia e penso que estamos felizes. Um carro era do meu avô, eu cresci com ele abandonado na garagem e fizemos o restauro em 2018, portanto vir para estas provas com ele tem sempre um sentimento especial, claro. Aqui é copiloto número 2, aqui no banco de trás a Musa, que é a nossa Jack Russell aqui, é que nos vai ajudar no caminho caso haja algum engano. Motores a funcionar e os primeiros automóveis começam a fazer-se à estrada. A quarta edição deste Rally ACP Clássicos foi composta por 9 provas especiais de classificação distribuídas pela regularidade absoluta, à figura e por setores. As mais de 60 equipas foram distribuídas por 5 categorias, de acordo com o ano de fabrico dos carros envolvidos. Neste caso foram aceitos automóveis clássicos e futuros clássicos, com matrícula desde janeiro de 1946 ao final de 2001. Entre curvas e contracurvas, as paisagens do oeste marcadas pelos pomares, as vinhas e os moinhos de vento são para alguns já conhecidas. Houve passagem por zonas com história no desporto automóvel nacional, como o Gradil e o Sobral de Abelheira. Passavam 20 minutos da 1 quando começaram a chegar os primeiros à Quinta dos Leitões, na Ericeira. Estava na hora de estacionar e entregar o Rabbit. Houve quem se estreasse num rally, quem se enganasse durante o percurso. Mas, acima de tudo, houve diversão. Foi engraçado, paisagens maravilhosas, desportivamente, mal que a gente enganou-se 2 vezes no trajeto. Normalmente vem o irmão e desta vez veio a Madalena pela primeira vez, portanto o especial está aí. Gostei bastante, foi uma ótima experiência. Não tenho o mesmo curso de navegador, tal como ele e o meu irmão, por exemplo, mas pronto, tentei ajudar no que pude, fazer aquilo que podia e pronto, acho também com o que tínhamos à nossa disponibilidade, foi a primeira vez a usar o Rabbit também, para ver as médias e assim, acho que correu bastante bem. Depois deste Rally ACP Clássicos, a próxima aventura do clube é o Rally de Portugal Histórico, que decorre de 23 a 28 de setembro. Antes de cair o pano sobre esta edição da revista ACP, temos algumas datas que valem a pena conhecer pelos eventos que lhe estão associados. O Rally de Portugal Histórico, principal prova desportiva para clássicos em Portugal e uma das mais importantes provas europeias de regularidade histórica, tem partida marcada dia 24 às 14 horas na praia do Magoito, em Sintra. São quase 2.000 quilómetros de percurso que revive as melhores passagens do antigo Rally de Portugal. Na quarta-feira, 25 de setembro, realiza-se o circuito Semana ACP BPI no montado Golf Resort em Palmela. É a 8ª ronda desta série, a penúltima antes da final da competição. Ferrari, Fiat, Alfa Romeo são apenas algumas das marcas automóveis que vão estar presentes no Passeio dos Italianos. A sul, o ponto de encontro está marcado para a Praça de Itália, em Lisboa, depois de visitarem Escarupim, típica aldeia pescatória na margem do Tejo. Os participantes vão até à barragem de Montargil. A norte, o ACP Clássicos marcou a saída do passeio para o Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. O evento vai terminar na Serra do Gerês. É assim que fechamos esta revista ACP. Já sabe, conto consigo na próxima semana. Até lá!